E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo de OpenCV dessa vez, um vídeo mais simples, porém nem tanto, né? Acho que vou explicar. O que a gente vai fazer junto aqui nesse vídeo é basicamente essa aplicação aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Basicamente a gente vai construir uma janelinha aqui, aí vai carregar uma imagem, eu peguei a imagem do Pirula de exemplo, e aí nós vamos, em tempo real, mudar o contraste e o brilho dessa imagem. Com isso a gente vai aprender duas coisas aqui. Primeiro, como é que a gente adiciona esse track bar, que é essa interface gráfica com essa barrinha que a gente aumenta ou diminui de tamanho. E também como que a gente modifica o contraste e o brilho de uma imagem, né? Tem alguns jeitos aí diferentes de fazer isso. Então, sem enrolação, vamos começar a trabalhar aqui com uma interface aqui do Jupyter Notebook limpinha, para a gente poder trabalhar. Como de praxe, a gente vai adicionar o NumPy e o OpenCV. Para você que está acostumado com essa série de vídeos, isso não é exatamente uma surpresa. E aí vamos começar fazendo o seguinte, a gente vai carregar uma imagem aí que a gente vai usar, por exemplo, a imagem do Pirula aí que está no repositório disponível aqui na descrição do vídeo. Mas pode ser qualquer imagem que você quiser colocar ali no lugar dessa. Essa aí do Pirula eu só peguei de exemplo. E aí a gente vai criar uma janela nova. Eu acho que eu não sei se nesses vídeos de Python e OpenCV novos eu mostrei isso para vocês, mas dá para a gente criar uma janela gráfica para o sistema operacional vazia. A gente usou por um tempo a da Matplotlib, mas para essa aplicação aqui, quando a gente usa o trackbar do OpenCV, aí é bem apropriado a gente trabalhar com a janela gráfica gerada pelo OpenCV também. No caso, para a gente criar uma janela gráfica, a gente tem que chamar o objeto NamedWindow. Na verdade, é um método named. O método NamedWindow, você passa por parâmetro o nome dessa janela. Então, o nome dessa janela que vai identificar qual que é a janela. Você pode criar várias janelas se você quiser, né? Por exemplo, você poderia criar a janela 1, por exemplo. Se você fosse criar uma outra janela gráfica para trabalhar, aí é só dar um nome diferente. Nesse exemplo que eu acabei de criar aqui agora, você tem duas janelas. A janela gráfica 1 e a janela gráfica 2. Quando eu quiser usar ou uma ou outra, ou adicionar uma imagem nela, ou mudar o tamanho dela, enfim, eu vou me referir ao nome que eu dei a ela, né? E no caso, o nome que a gente vai usar aqui no nosso exemplo é justamente o nome ajuste de brilho e contraste. Uma coisa que é importante a gente saber é que o nome que você dá a essa janela gráfica é o nome que vai aparecer em cima, na barrinha de título dela. Por exemplo, se a gente voltar aqui ao código original, você vê que o nome que eu dei a ela aparece aqui em cima, ajuste de brilho e contraste. Então, não é só dar um nome, o nome que você dá também aparece na barra de título, isso é importante. Antes até da gente criar o trackbar, que é aquela barrinha que a gente aumenta ou diminui e tal, vamos fazer com que a imagem do Pirula ali que eu defini apareça nessa janela gráfica que eu acabei de criar. Então uma coisa que eu posso fazer, por exemplo, aqui embaixo, é criar um while true, um laço, um famoso laço aí de loop infinito, e aí eu chamo o método imShow. O método imShow ele exibe uma imagem na tela dentro dessa janela gráfica que a gente acabou de criar. Então a gente precisa, para exibir na tela a imagem que eu carreguei em disco do Pirula nessa janela gráfica que a gente acabou de criar, a gente tem que chamar o imShow passando dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o nome dessa janela, pois é por meio do nome da janela que a gente sabe qual janela que a gente vai fazer as coisas, vai fazer as operações e vai exibir. E o segundo parâmetro é a imagem de fato que eu quero que seja exibida dentro dessa janela gráfica. Mas não é apenas isso, eu também tenho que controlar, por exemplo, quando que o programa vai ser encerrado, pois quando o usuário aperta
um determinado botão, por exemplo, o ESC, essa janela aí, essa janela gráfica que aparece a imagem dentro, ela tem que ser interrompida aí de alguma maneira. E uma maneira da gente fazer isso aqui no contexto do OpenCV é dessa forma aqui, eu vou mostrar para vocês. Até antes disso aqui, eu vou criar uma variável que vai se chamar escape key ASCII. O que é isso? É pelo seguinte, existe algo no computador que a gente chama de tabela ASCII. A tabela ASCII, ela associa um número a uma tecla do seu teclado aí, do seu computador, algum símbolo, né? Normalmente, quando a gente fala da tabela ASCII, a gente fala principalmente das teclas que a gente tem no teclado. Tecla A, S, 1, 2, 3, F1, F2 e o ESC. Então, como eu falei para vocês, a tabela ASCII, ela associa cada tecla do seu teclado com um número, e o número do ESC, do escape, que a gente normalmente usa para fechar coisas, encerrar coisas, é o 27. Então, a gente vai verificar se o usuário apertar ESC. Se o usuário apertar ESC, acabou o programa. Mas, Lucas, que código é esse aí que você está fazendo, né? Que negócio é esse? Bom, vamos entender. Eu chamei uma variável aqui K, que seria a tecla que o usuário apertou, e ela vai receber essa operação aqui. Essa operação é um E-binário, um AND binário. E que operação é essa? Vamos entender primeiro esse 0xFF. Esse cara aqui é um hexadecimal, né? Então, esse cara aí é um hexadecimal. Ele é basicamente um número cheio de 1. Então, o que é, na verdade, o 0xFF ali? É um número com vários 1. Eu não sei agora de cabeça quantos 1, mas é basicamente um número binário todo preenchido com 1s. A gente vai fazer uma operação E-binário desse monte de 1s aqui com esse CV2 wait key. O que o CV2 wait key ele nos retorna? Antes de tudo, o wait key ele espera que algo seja apertado pelo usuário. Quando a gente coloca o wait key passando por parâmetro 0, isso faz com que a janela fique travada, parada, esperando que o usuário aperte algo. Enquanto o usuário não apertar nada, aquela janela gráfica fica parada, pausada, sem nada ocorrer. Quando eu coloco um número aqui dentro maior do que 1, ele não vai ficar parado esperando. No caso ali, o wait, o que ele vai fazer? Ele vai esperar 1 milissegundo e continuar. Fazer a próxima iteração aí desse while, desse laço. Então, o que o CV2 wait key 1 ali vai fazer é o seguinte: exibir a imagem dentro da janela gráfica, aí vai esperar 1 milissegundo e vai desenhá-la de novo. Aí vai passar mais 1 milissegundo, vai desenhar de novo. Então, é por isso que, igual eu mostrei ali na aplicação anterior, quando eu mudo o brilho e o contraste, isso realmente atualiza a janela. É porque a cada milissegundo, né, dá 1 milissegundo, desenha. Aí espera outro milissegundo, atualiza se tiver algo para atualizar e desenha de novo. E por aí vai. Mas o wait key, ele também retorna a tecla que é pressionada quando alguma tecla é pressionada. Então, ele vai retornar aqui um número que tem a ver com essa tecla que foi pressionada, por exemplo, o ESC, e vai fazer essa operação aqui com o AND binário. Isso vai retornar o número exato da tabela ASCII da tecla que o usuário apertou, né? É uma coisa meio confusa, mas para resumir é isso. Essa operação aqui, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a tecla que o usuário apertou, já com o número na tabela ASCII exato da tecla que o usuário apertou. Por exemplo, se o usuário apertar o ESC, aquela operação ali vai dar 27. Só que aqui não retorna o número o exato da tecla que foi pressionado. Mas é um número que, feita a operação com o AND binário, aí vai me retornar a tecla exata que foi pressionada. Se o usuário não apertar nada, então aqui vai dar um outro valor, acredito que um 0,
e aí esse 0 não vai significar tecla nenhuma, então ele não vai entrar nesse if no break que vai interromper o programa. Então esse wait key, ele desenha, espera um segundo, continua, e se o usuário apertar alguma coisa, ele pega a informação de qual foi essa tecla apertada. É por isso que é o wait key, ele está esperando uma tecla. Pelo menos ele espera pausar uma tecla ali se ali for 0. Se ali não for 0, se for um número maior que 1, aí ele vai esperar um tempo continuar, esperar um tempo continuar. Se eu colocar ali 10, ele aguarda 10 milissegundos antes de continuar. Mas no caso ali eu posso colocar 1, eu acho que o 1 já atende bem. Então esse K aqui na verdade vai ser um key pressed, né, tecla pressionada. E se a tecla pressionada for igual ao código ASCII do escape, que é justamente o 27, então vai ter um break e ele vai interromper aí esse desenho, essa renderização dessa janela gráfica. E aí, para fechar o programa, a gente chama o método destroy all windows, que vai justamente fechar, interromper todas as janelas gráficas que forem criadas aí pelo OpenCV. Vamos ver se isso daí está funcionando, se isso faz sentido. Aí a gente pode ver que sim, ela apareceu a janela gráfica bonitinha, com o título que a gente passou, com a foto do Pirula, tudo mais. E no caso, só fecha mesmo se eu apertar o ESC ali, o Escape. Então, joia, criamos a nossa janela gráfica. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos adicionar os track bars, aquelas barrinhas ali para a gente poder ajustar o brilho e o contraste. Então vamos só adicionar uns comentários aqui. E aqui cria track bar. Uma coisa que é importante a gente saber é que para eu inserir um track bar, eu preciso ter a janela criada primeiro. Então, sem a janela gráfica criada pelo OpenCV, eu não posso adicionar o track bar ali. E aí, beleza, o primeiro parâmetro é justamente o nome desse track bar, o nome que vai aparecer ali, referente de qual informação que eu estou ajustando nesse track bar. O window title é para eu associar o track bar com essa janela aqui, né? Então, para eu associar essa barra que eu estou criando aí, track bar com a janela, eu tenho que informar no segundo parâmetro o nome dessa janela onde eu vou inserir esse cara. O terceiro parâmetro é o valor inicial que esse track bar vai ter aí. No caso dessa aplicação, faz sentido que o contraste comece em 100, pois se o contraste começar em 0, não vai aparecer a imagem. E esse 100 aqui é o valor máximo que esse track bar pode assumir. E aí, dito todo esse monte de coisas, o último parâmetro aqui é o onChange. Ele é o seguinte, ele é um método que é chamado sempre que o usuário alterar os valores ali. No caso dessa aplicação, eu não vou precisar usar aqui o onChange. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um método aqui que eu vou chamar de onChange. Esse método onChange aqui ele vai começar vazio mesmo. Então, eu vou colocar ali um pass, que é uma palavra-chave do Python, só para eu poder criar uma função vazia, uma função sem nada dentro. Como o Python não tem as chaves, por exemplo, que um Java tem, um C++ tem, eu preciso adicionar um pass ali dentro para a função ficar vazia e não dar um erro por conta da maneira como a gente define funções no Python, indentação e tudo mais. Mas uma coisa que eu acho interessante é a gente botar um print aqui dentro com uma informação do tipo valor alterado. E aí a gente passa aqui esse value só para a gente ver o que acontece. Então vamos ver aí esse método sendo chamado e como a mudança de valor ali no track bar também define essa variável value que é passada por parâmetro ali no método onChange. O método onChange, como eu falei, ele sempre é invocado quando você muda. Do contexto aqui dessa aplicação que a gente está fazendo agora, esse método onChange ele não vai ser importante, mas é bom você conhecer, pois dependendo da aplicação que você fizer usando o track bar, esse onChange aí ele vai ser importante. Então vamos rodar aqui para testar. Acho que eu copiei e colei alguma coisa aqui sem querer. Bom,
Beleza, rodei. Ah lá, apareceu o track bar com o valor inicial de 100. E, ah lá, eu mudei para 80. E quando eu mudei para 80, apareceu ali, valor alterado 80. Então agora, aquela variável value passada por parâmetro aqui no onChange, ela armazena qual que é o valor atual do trackbar que eu acabei ali de modificar, né? Ah lá, um dos problemas desse onChange que eu não gosto muito é que qualquer mudancinha mesmo, ah lá, ele... Inclusive, enquanto eu estou arrastando o trackbar, ele vai chamando para cada mudança mínima, né? Isso é uma coisa que eu não achei muito conveniente aí desse método, não. ESC para fechar o programa, né? Como a gente já viu isso daí agora, eu vou deixar comentado, pois eu não vou precisar ficar printando aquilo ali o tempo todo. Mas uma coisa é você saber o valor do trackbar dentro desse método onChange que é chamado internamente ali no trackbar. E se eu quiser saber dentro desse loop aqui, dentro desse while, qual que é o novo valor aí daquele trackbar. Para isso, tem um outro método do OpenCV que também fornece isso para a gente, que é o getTrackbarPos. Né? Qual que é a posição, o valor do trackbar naquele instante, naquele momento. E aí você passa o nome do trackbar, da mesma forma que a janela identifica o nome, que a janela é identificada pelo nome dela, o trackbar também é identificado pelo nome dele. Então eu chamei aquele trackbar ali de contraste. E esse getTrackbarPos, ele retorna o valor ali que o usuário marcou naquele trackbar. Vai ser o contrast value ali. Aí eu posso colocar, por exemplo, aqui um print para exibir qual que é o contrast value daquele momento. Deixa eu rodar aqui. Ah, tem uma coisa lá que é importante. Como eu estou dentro de um loop, ele vai ficar mostrando 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, porque ele mostra a todo instante qual que é o valor ali do trackbar. Aí eu mudei, ali mais para baixo. Olha lá, mudou para 37. Então ele sempre vai retornar a todo momento qual que é o valor ali que eu modifiquei ali aquele trackbar. Ótimo. Uma coisa que eu tenho que fazer agora é pegar aquela informação ali de contraste e atualizar, modificar a imagem. Mas aí temos que ter um cuidado que é o seguinte. Deixa eu apagar esse print aqui. A gente tem que fazer algo aqui inteligente, pois não faz sentido eu a cada iteração desse loop pegar o valor do contraste e calcular o novo contraste o tempo todo. Faz sentido eu mudar o contraste da imagem só quando o usuário mudar o valor ali, só quando ele atualizar o valor ali. Eu vou até pegar esse onChange aqui e botar mais para cima, para ficar melhor de ler, mas eu poderia até usar aquele onChange para isso, mas uma estratégia que eu fiz aqui, que eu acho que resolveu bem, sem tanta gambiarra, é o seguinte: eu sempre armazeno qual que é o valor atual de contraste. E se eu perceber que esse valor mudou, aí eu calculo esse contraste novo uma vez e acabou. Só quando o valor mudar de novo, aí eu calculo novamente. Então eu vou precisar de algo que eu vou chamar de... Pode ser before contrast, que eu posso chamar aqui de 100, né, já que o valor inicial ali é 100. E eu posso usar também um after contrast, que pode ficar aqui dentro. E aí o que eu faço? Eu verifico o valor do contraste anterior é diferente do valor posterior, do valor novo. Se eu entrar nesse if, significa que eu mudei o valor de contraste aí, mudou, se alterou de alguma maneira, pois do anterior para o posterior teve alguma mudança. E essa mudança foi feita porque lá na posição do trackbar, o usuário foi lá
e mexeu alguma coisa. Então, aqui teve uma mudança. Aí eu posso fazer o seguinte, quando há essa mudança, eu vou criar uma variável ali que eu vou chamar de updateContrast, igual a true. Essa variável aqui vai marcar quando o algoritmo aqui ele precisa atualizar o contraste. Ele começa falso, mas se eu perceber que o valor foi alterado, aí eu vou ter que atualizar. Só que aí a gente agora tem um problema pela frente, que é o seguinte. Não sei se vocês viram, mas quer ver, eu vou rodar aqui. Por enquanto não vai ter efeito nenhum, mas observa que a partir do momento que o usuário clica e segura, aquele update contrast ali, ele já recebe verdadeiro. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar o usuário largar para ir fazer os cálculos. Senão eu mexo para cá, ele já atualiza o contraste aqui, aí eu mexo um pouquinho, ele já atualiza o contraste de novo. Faz sentido o usuário escolher o valor, soltar, e quando ele soltar, aí o bendito atualiza. Para isso eu vou usar tipo um temporizador, eu vou calcular tempo. Então, eu vou adicionar aqui, eu vou fechar o programa ali, né? Eu vou adicionar a biblioteca ImportTime. O ImportTime, o que ele vai fazer? Ele vai ter tipo contadores, ele vai contabilizar realmente a passagem de tempo. Eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de counterTime, começa valendo 0. Quando eu entrar nesse if aqui, que como eu falei para vocês, valor de contraste do trackbar foi alterado pelo usuário. Nesse momento, aí o contador de tempo ali começa a contabilizar tempo. O time.time ali vai retornar o tempo atual da máquina, né, contabilizado aí em segundos. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um if aqui que vai ser o seguinte: se update contrast for igual a true e o tempo atual menos, porque aquele counter time é um marcador de tempo, ele está marcando o tempo a partir dali. E se após essa marcação de tempo aí passar 1 segundo, ou seja, passou 1 segundo desde que o usuário fez aquela alteração, aí eu atualizo o contraste ali. Ou seja, basicamente o que ele vai fazer aqui é o seguinte: se o usuário mudar o valor de contraste ali, sempre que der 1 segundo ele atualiza aquele contraste. Para ele não ficar tentando atualizar várias vezes no intervalo de não sei quantos milissegundos, a cada segundo, sempre que o usuário mudar ali o trackbar, né, para um novo contraste, a cada 1 segundo ele atualiza o novo contraste naquela imagem ali do pirula. Então, esse if aqui vai fazer o seguinte: se for para atualizar o contraste e tiver passado 1 segundo desde que o usuário mexeu no trackbar, então aqui dentro atualizamos o contraste da imagem. E como é que vai ser feita essa atualização aí? Vamos criar uma imagem cópia. Nós vamos manter salva a imagem original lá do pirula como está em disco. E a gente sempre vai criar uma nova cópia com um novo contraste. Então a gente vai pegar aquele image.copy ali. E o que nós vamos fazer? Para cada informação de cor de cada pixel, atualizamos o contraste. Então a gente vai fazer um for y in range pegando. A gente pode até fazer uma coisa que talvez fique mais intuitiva aí para quem estiver vendo esse código entender. A gente pode fazer, por exemplo, altura, largura e channels, que é o total de canais de cor. O atributo shape da imagem vai retornar um vetor com 3 elementos: a altura, a largura da imagem e o total de canais de cor aí, que normalmente é 3 porque é o RGB. Então aqui, for y in range altura, for x in range largura,
for C in range channels, que é justamente o total de cor. Ou vamos chamar aqui de... Não, vou deixar channels. Acho que channels deixa bem claro aí. E aí a gente vai atualizar o brilho, a gente vai gerar uma nova imagem aí. E para a posição que tem aquele Y, aquele X e para aquele canal de cor, a gente vai retornar uma informação aí de contraste nova. E aí como é que a gente calcula o contraste no fim das contas? É basicamente a gente pegar a cor original e multiplicar pelo valor de contraste aqui que a gente definiu, que a gente chamou aqui de... A gente chamou de after contraste, mas a gente pode chamar de current contrast. Acho que é um nome melhor. Aí vamos mudar aqui embaixo também. Mas basicamente o que é o contraste da imagem? É a cor original multiplicada pelo valor de contraste dividido por 100. Porque, na verdade, justamente esse contraste aí nada mais é do que um valor alfa, né? Tem até esse tutorial aqui que eu vou colocar na descrição do vídeo, lá da documentação do OpenCV, que explica isso. Quando a gente fala de mudar o contraste e o brilho de uma imagem, o contraste e o brilho nada mais é do que duas constantes. Você tem um alfa e o beta. O alfa vai controlar justamente o contraste dessa imagem e o beta vai controlar o brilho. E o que vem a ser esse alfa? Esse alfa ele vai definir justamente... Esse alfa é uma constante zero que varia de 0 a 1. Quando você tem essa constante valendo 0, você não tem contraste nenhum. Quando essa constante alfa ela vale 1, você tem o contraste máximo. E tudo que está no meio do caminho, para baixo ou para cima, vai justamente diminuir ou aumentar esse contraste. Então, essa constante aqui que a gente está trabalhando, esse current contrast, dividido por 100, ele vai ser o valor dessa constante que varia entre 0 e 1. Se você pegar aquele track bar e mover ele, por exemplo, para a metade, você vai fazer com que esse current contraste aqui seja 50 dividido por 100, que vai dar meio. Logo, a imagem vai ter metade das cores originais e, consequência, metade do contraste original. É basicamente isso, é dessa maneira que a gente vai computar o contraste aqui. Agora, desse jeito aqui, eu acho que já funcionaria sem menores problemas. Quer dizer, falta só um detalhezinho. Eu tenho que atualizar, né? Se aqui o contraste mudou, eu tenho que fazer com que esse contraste aqui anterior seja alterado para esse novo contraste, esse contraste atual, pois eles vão voltar a ter o mesmo valor de contraste, essa variável before e esse current, e aí elas vão manter esse valor de contraste igual e esse valor só vai mudar quando o usuário de novo mexer ali no track bar para fazer essas alterações. Deixa eu testar aqui para ver se está tudo certo, mas não está tudo certo. Parece que tem algum pequeno erro ali. Parece que eu escrevi errado aqui, né? Aqui é update contrast. Ali está eu tinha escrito errado ali, né? Mas é até importante outra coisa aqui, pois quando o contraste ali... Quando eu entro aqui nesse if, eu estou atualizando esse contraste e aí a variável update contrast tem que voltar a receber falso, pois essa variável update contrast é ela que me diz se eu vou atualizar o contraste ou não. Quando ela está verdadeiro, eu tenho que mudar esse contraste. Depois que eu mudei, ela volta a ser falso, pois ela marca esse estado aí do meu programa, né? Eu só vou mudar o contraste quando ali for verdadeiro. Bom, vamos rodar aqui de novo. Tá aqui o nosso programa. Beleza. Aparentemente aqui está tudo certo, mas não mudou o contraste. Por que não mudou o contraste? É porque, na verdade, essa mudança de contraste que eu estou fazendo é nessa copy image, né? E essa copy image é ela que tem que ser exibida, né? O image ali é a imagem original, né,
do Pirula, né? Então ali tem que ser copy image, mas para isso aqui funcionar, eu tenho que inicializar esse copy image, que vai ser uma cópia justamente ali da imagem original do Pirula. Eu vou até deixar aqui mais para cima, né, que aí não fica menos embolado o código. Deixa eu rodar aqui de novo agora. Beleza, rodei aqui. Ah lá, tá mudando o contraste, olha lá, tá vendo? Tá mudando o contraste como a gente queria. Então, beleza, aparentemente está tudo certo aqui. Uma coisa que a gente pode fazer, que eu particularmente acho interessante, é usar a biblioteca TQDM. Porque, não sei se vocês conhecem, eu já usei ela muito aqui no canal, mas a biblioteca TQDM é ela que exibe tipo uma barra de progresso de algo, de alguma operação sendo feita. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, for y em TQDM, passando ali, ali naquele for, ele vai exibir a porcentagem de progresso de todo esse for, meio que mostrando para a gente a operação de atualizar esse contraste em andamento. Quer ver? Vamos rodar aqui. Rodei, aí vou mudar o valor aqui. Ah lá, tá vendo? Ele mostra a barra de progresso e aí muda o contraste. O tempo que levou para calcular essa operação aí de contraste. Ah lá, de novo, e calcula. Aí muda ali de novo, calcula, e por aí vai. Então, tá tudo certo, mas faltam ainda algumas coisinhas que vocês devem ter percebido. Por exemplo, eu estou mudando o contraste, cadê o brilho? Né? Vamos adicionar o brilho aí nesse negócio. Para isso, eu vou ter que adicionar mais um trackbar ali. Esse trackbar aqui eu vou chamar de brilho. Esse brilho aqui eu vou fazer ele começando com valor 0. Né? O brilho vai começar no valor mínimo e aí a gente vai atualizando. A gente também vai ter que adicionar uma outra variável ali, que eu vou chamar de current brightness, que é brilho em inglês. E esse trackbar aqui vai ser referente a brilho. Vamos só testar isso aqui para ver se o trackbar de brilho aparece na imagem. Ah lá, aparece. Mas esse brilho aqui, por enquanto, ele não faz nada. Ele não tem efeito algum. Vamos resolver esse problema aqui agora. Aí aqui, pessoal, é o mesmo princípio. Eu vou copiar esse if aqui, que da mesma forma que eu testo se o valor de contraste foi alterado, eu também vou testar se o valor de brilho foi alterado. E aí também vai ter a variável before brightness e current brightness. E da mesma forma, a gente vai ter um update brightness. A gente vai ter o nosso counter time ali. Né? Aqui vai ter o before brightness. Current brightness é a mesmíssima ideia ali do contraste. Eu vou marcar ali no código que o usuário mexeu ali na barra de brilho. E com isso eu marco um update brightness ali. Eu marco um estado no meu programa dizendo, olha, preciso atualizar, preciso computar o novo brilho dessa imagem aí. E aí, obviamente, eu vou precisar de variáveis aqui definindo isso. O meu before brightness ali vai ser 0. O meu update ali, brightness, vai começar falso. E aí, podemos fazer uma pequena alteração nesse if aí para resolver os problemas, né? Eu vou fazer uma mudança aqui que vai ser o seguinte. Eu vou deixar esse if aqui do jeito que está. E aí vai ser o seguinte. Se tiver passado 1 segundo desde que o usuário mexeu em algum trackbar. E aí dentro desse if aqui eu vou testar um outro if. Se update contrast for igual a true ou update brightness for igual a true. Se um dos dois for verdade, então eu vou ter que atualizar aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, se tiver que é para atualizar contraste ou brilho, aqui, né, fazemos uma cópia da imagem original e aí vamos... Porque o que acontece? Quando você muda ou o brilho ou o contraste, você tem que atualizar as duas coisas. Você tem que atualizar o contraste com o valor que tinha antes e o brilho, por exemplo, com aquele novo brilho. Né? Então a gente vai ter que fazer isso aí.
como eu expliquei para vocês, como é que a gente calcula o brilho? O brilho é simplesmente você somar com esse current brightness aí que eu falei. Pois aí, reabrindo aqui a documentação, inclusive essa documentação segue o livro de Visão Computacional do Zelinsky, que é um livro um pouco mais antigo, mas também recomendo muito para essa parte aí de visão computacional. O ponto é que enquanto esse alfa ele é um número tipicamente de 0 ou 1 ou até maior do que isso, o beta, que justamente controla esse brilho, ele já é um valor um pouco mais elevado. Ele realmente varia, por exemplo, de 0 a 100. Só que aí tem um problema que eu não sei se vocês perceberam aí. Vamos supor que você tem uma posição que já é meio brancona. Se você pega uma posição aqui que já é meio brancona, tipo 255, e você soma com o current brightness, que é, sei lá, 100, vai dar 355. 355 é um valor maior do que o máximo, que é 255. Então, eu tenho que fazer uma operação aí que eu vou chamar de clip. Ele vai limitar, ele vai verificar se a cor está no intervalo de 0 a 255. Se tiver acima de 255, ele corta e fixa 255. Se o pixel ficar com valor negativo, por exemplo, abaixo de 0, vem esse clip e força a ficar em 0. Então, se uma cor ficar abaixo de 0 ou acima de 255, esse método, essa operação aí de clip do OpenCV, ele força a estar no intervalo, seja no valor máximo aí do intervalo ou no valor mínimo. Então, eu vou chamar... Na verdade, eu falei que é do OpenCV, mas na verdade é do NumPy, é o método clip do NumPy. O que esse método clip ele vai fazer? Ele vai pegar, então, essa conta toda aqui, né? Tá até grande essa linha, eu vou fazer o seguinte, new color value, sei lá. Né? Aí tá esse cara. Esse novo valor de cor que vai estar representado na posição YXC, ele vai ser clipado, ou seja, ele vai forçadamente ficar entre o intervalo de 0 e 255. Nem acima disso, nem abaixo disso. É isso que esse método aqui do NumPy, clip, ele faz. Então, você vai computar esse valor de cor do jeito que está. Mesmo estourando, né, quando a cor está acima do valor máximo permitido, você está tendo um estouro aí de cor. A cor está ultrapassando esse limite máximo. Mas aí vem esse método aqui, clip, vai forçar. Se o cara estourou, está acima do valor 255, ele vai ficar no valor 255. Então isso vai garantir com que o programa funcione direitinho, não ocorra nenhum erro, né? Porque a partir do momento que a cor ultrapassa o valor de 255 no OpenCV, você está fazendo uma coisa errada, isso vai gerar erros, já que a matriz ali da imagem está esperando uma informação de cor 8 bits, né? Algo entre 0 e 255, inclusive 255. E aí, a gente pode fazer o update contrast e o update brightness recebendo em falso, pois você não vai mudar os dois ao mesmo tempo, né? Você muda ou um ou outro. Né? Então, acho que isso aqui resolve. Vamos ver se está tudo certo e se o brilho aqui vai funcionar também. Então, vamos aumentar aqui o brilho. Ah lá, ele vai calcular ali. Ah lá, mudou o brilho. Mas você deve estar falando, caraca, Lucas, tá lerdo isso daí, né? Que código lento que você fez, né? Que você arrumou aí de problema e tal. De fato, digamos que o Python não é a linguagem de programação mais rápida do mundo. Mas, lógico, não é para estar tão lento igual está aqui, não. A gente, obviamente, tem maneiras de melhorar isso. Inclusive, uma delas é justamente você não fazer esse for gigantesco aqui. Isso aqui não faz muito sentido eu calcular isso na mão, porque o Python e o OpenCV, eles já têm, o OpenCV, ele já tem um método que você passa esse alfa e esse beta e ele já atualiza tudo de uma vez, de uma maneira mais eficiente, mais rápida do que você fazendo um laço aí, você ainda clipa esse valor, tudo isso é muito lento. Então, para isso, na verdade, então eu vou comentar esse cara aqui, porque não faz sentido eu usar, eu vou chamar o método convert scale webs. Ele, o que você faz com ele? Né? Você
passa. Você, na verdade, nem precisa mais desse image copy, que também é uma coisa lenta. Eu posso comentar isso aqui tudo, na verdade, né? Eu posso comentar isso aqui tudo que... até copiar essa imagem aí é um processo lento. Eu chamo esse método ConvertScaleWebs, né? Que é um dos métodos que o OpenCV tem aí para operações com vetores. E o que ele faz? Ele já aplica de uma vez em toda a matriz uma mudança de escalas, já alterando esse alfa e esse beta, que são justamente os parâmetros aí que controlam o contraste e o brilho. Então, você pode pensar que esse método, ele atualiza de uma vez para a gente o contraste e o brilho com esses valores aí que você passar de contraste, que vai ser o alfa ali, e de brilho, que vai ser esse beta aí que você passou. Isso aqui é muito mais rápido do que você ir na mão ali, pixel a pixel, fazendo a mudança. Ah, mas por que você mostrou isso para a gente, então? Para perder tempo? Não, é só para a gente entender o que realmente o OpenCV faz debaixo dos panos, né? Ah lá, vamos ver. Vocês estão vendo? Ficou bem mais rápido do que antes. Aquela barra ali de progresso, um tempão calculando, né? Ah lá, o contraste ali tá mínimo, eu não consigo mais nem ver o pirula, mas eu posso aumentar o brilho. Ah lá, é uma coisa sem contraste nenhum, mas com um brilho elevado. Aí vamos aumentar aqui pra caramba o contraste. Ah lá, agora você tem um brilho muito grande. E você pode definir, se você quiser, valores ainda maiores de contraste. Porque, por exemplo, eu estou trabalhando com contraste entre 0 e 1, mas você pode ter de 0 a 3, você pode alterar esses intervalos aí de contraste, ou até mesmo de brilho. Você pode fazer o brilho estourar pra caramba, porque o brilho aqui está com valor de 0 a 100. Nada impede que eu chegue aqui, por exemplo, no brilho e coloque, sei lá, 200. Vamos testar ali com 200 para ver o que acontece. Ah lá, eu realmente estourei o brilho aí loucamente. Então, você pode mudar até essas faixas aí, se você quiser, né? Para algo que seja mais do seu agrado. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever. A ideia é continuar com vários e vários vídeos do Python e OpenCV legais. E é isso, valeu e aquele abraço.